Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos ajuntou aqui. Um dia, Senhor, éramos imprestáveis. Um dia, Senhor, andávamos para o lago de fogo, mas o Senhor nos ganhou. E o Senhor nos colocou na vida da igreja. O Senhor nos colocou para edificar a sua casa. Ó, e nos deu esse ministério. Nos deu o ministério do Espírito. Ministério que não somente nos salva, mas também leva essa palavra para outras pessoas. Senhor, nessa noite, nós rogamos ao Senhor, pelas tuas misericórdias, que nos supra com a tua palavra, que fale conosco, que abra o nosso coração, que abra os nossos ouvidos, que nos dê entendimento na sua palavra, para prosseguirmos rumo ao reino, rumo à edificação da tua casa, que é a igreja. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém. Graças ao Senhor que nós estamos aqui de novo. Realmente, tem horas que bate uma ansiedade para chegar a essas datas de se encontrar com os irmãos. Antes, eu estava aqui e quase todos os dias, não estava vendo todos, mas via muitos de vocês, a gente tinha comunhão e as coisas eram mais fáceis, né? Mas, irmãos, o ministério da edificação sempre prossegue. E agora nós que estamos um pouquinho mais distante, geograficamente, quando vai chegando o dia da comunhão, parece que bate uma ansiedade, porque a gente vai rever os irmãos. Não sei se isso acontece só comigo, mas eu acredito com todos nós. Como é bom nos encontrar. Como é bom ter o calor humano. As relações humanas hoje estão muito frias. As pessoas estão se comunicando dentro de uma mesma casa por aplicativos de mensagens, sem olhar no olho. Às vezes o pai pede ao filho, traz um copo d'água para mim, e pede pelo WhatsApp. E o filho ainda diz assim, não, agora não, peraí que eu estou terminando aqui a série do Netflix. Irmãos, isso está danificando a humanidade. Nós precisamos do contato olho a olho. Nós precisamos estar sempre juntos. Há pessoas defendendo, em alguns lugares, principalmente nas cidades maiores, que não precisa mais haver ajuntamento de cristãos. Basta que alguém que vai falar grave uma mensagem e transmita ao vivo para os irmãos, e até na hora de ofertar, pode ofertar pelo aplicativo fazendo a transferência. Até na hora de compartilhar pode fazer uma live. Não sei quantos sabem o que é fazer uma live. É uma reunião ao vivo com muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas, irmãos, isso para nós não serve. Porque nós estamos vivendo um ministério do Espírito. E o Espírito conta com o homem. Não é com o homem virtual. O Espírito conta com a nossa presença, um na presença do outro. E o Senhor no nosso meio. O Senhor falou, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio. Então nós não podemos nos reunir numa sala, cada um na sua sala, cada um no seu quarto, por videoconferência. Nós precisamos da presença uns dos outros. E isso, irmãos, até a volta do Senhor não vai mudar para nós. Pode mudar para outros, para nós não. Nós vamos estar sempre nos encontrando. Louvado seja o Senhor. Então, nessa última conferência em Sumaré, que terminou dia 8 passado, nós desfrutamos das mensagens sobre o ministério da nova aliança, que está basicamente relatado em 2 Coríntios. Mas, irmãos, nós tivemos 16 mensagens, e as 4 primeiras, o irmão deu uma introdução sobre esse ministério. Depois da 5ª até a 14ª, os irmãos discorreram ainda sobre o livro de 1 Coríntios, capítulo a capítulo,
para que nós concluíssemos o estudo de 1 Coríntios e depois entrássemos mais profundamente no livro da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Então nessa noite eu vou dar aqui para os irmãos um pontapé inicial sobre as mensagens que foram liberadas na conferência. Amanhã Israel vai continuar essa comunhão, compartilhando com os irmãos ainda, e nos próximos meses, a partir da chegada do alimento diário, nós vamos usar 24 semanas ruminando essas mensagens que foram proferidas, liberadas para nós na conferência, e continua sendo nas regionais, tá? Foram liberadas 16 mensagens na instância, mas durante 4 finais de semana, ainda vai ser liberada mais 8, compondo assim as 24 semanas do semestre que vai vir na forma de alimento diário. E aí, irmãos, a base dessa conferência foi falando sobre esse ministério. Esse ministério da nova aliança, ele é o único ministério. Não existe muitos ministérios. Primeiro os irmãos mostraram para nós que a palavra ministério no grego é diaconia. É a mesma para serviços, quando vai traduzir nas nossas Bíblias. Mas irmãos, nós podemos ter muitas pessoas, nós podemos ter muitos irmãos, muitos servos, servindo ao Senhor, mas eles precisam contribuir para o único ministério. Só há um ministério. Embora haja muitos ministros, há um só ministério. E nós estamos envolvidos e comprometidos com esse único ministério. Por exemplo, nós tivemos o serviço de som, de música, né? Os irmãos estavam servindo ali, mas não é um serviço à parte. É um serviço para esse único ministério. Então, qualquer serviço nosso na igreja hoje precisa contribuir para esse único ministério, que é o ministério da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E para isso, irmãos, é necessário que nós tenhamos uma base correta. Essa base que é a igreja, ela tem o princípio da inclusão. Ninguém pode ser excluído da igreja. Por maior pecado que haja, ou até por rebelião, ou qualquer outra dificuldade que a pessoa passe, ainda assim, ele não é excluído da igreja. O máximo que nós, como irmãos que servem, podemos fazer é pedir para não servir ou até mesmo não compartilhar para não causar confusão. Mas todos estão inclusos nesse único ministério. Essa é a base correta. É a base da inclusão. O irmão deu um exemplo para nós lá sobre os filhos de Israel. Devido às muitas perseguições ao longo dos anos à nação de Israel, hoje existe judeu por quase todas as partes da terra, por quase todos os países da terra. Mas, desde 1948, quando um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, na ONU, deu um depoimento e ali foi baixado um decreto que os filhos de Israel poderiam voltar e assumir a nação de Israel. Então alguns voltaram e até hoje está lá a nação de Israel.
Tem muito judeu espalhado, mas tem um grupo de judeus, tem um grupo de israelitas que está na base correta, no território de Israel, no lugar que Deus escolheu no Antigo Testamento para ali ter o seu povo. Então eu posso ser um judeu e estar num país longe, mas existe o judeu que está na base correta. Esse princípio se aplica diretamente ao viver cristão. Tem muitos irmãos espalhados em vários grupos, e cada dia se divide mais, por causa da presunção do homem. Mas existe um grupo que Deus escolheu para estar na base correta. Outro dia um irmão me perguntou: como você pode me garantir que a vida da igreja está na base correta? Eu perguntei para ele: você lê a Bíblia? Leio. Como era apresentada às igrejas no Novo Testamento? Ele tomou um choque. Uma igreja em cada cidade. E sempre que Paulo ia falar sobre a igreja, ele falava sobre os filhos de Deus compõem o corpo de Cristo. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo. E incluímos todos os filhos de Deus. Se nós incluímos, se nós estamos representados em cada cidade, como a igreja naquela cidade, não para orgulho nosso, não para presunção e soberba nossa, porque Deus pode nos destituir, mas isso é o que Deus planejou, uma igreja em cada cidade. É isso que nos dá a base para dizermos que nós estamos na base e na posição correta. Somos poucos e nunca seremos um movimento de massas, mas mesmo assim continuamos como aquele pequenino rebanho que está relatado em Lucas. Senhor Jesus. Quem achar primeiro, por favor. Acho que é Lucas 12. Achei. Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. O Senhor Jesus falou assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Senhor Jesus. Irmãos, então nesse único ministério, embora nós nunca sejamos esses movimentos de massa, como eu já falei, não se assustem. As igrejas, algumas igrejas cristãs estão por aí com 1.000 irmãos, 2.000 irmãos nas suas cidades. Não se assustem, porque o Pai se agradou em dar a você o reino. Isso não quer dizer que nós agora vamos relaxar. Não precisa pregar evangelho não, é pouco mesmo, nós vamos ser sempre um pequenino rebanho, não. A ordem de Deus de pregar o evangelho continua, e nós vamos continuar pregando o evangelho. Mas mesmo assim, nós precisamos nos alegrar em saber que nós somos o pequenino rebanho, que o Senhor, o Pai, se agradou em dar o reino. Louvado seja o Senhor. Irmãos, para o estabelecimento desse reino, o Senhor tem muita força para fazer. O irmão deu um exemplo muito bom. Ele falou assim, da hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu. Só a parede do muro da barragem tem 190 metros.
Então toda aquela água ali está represada para gerar energia. Tem turbinas do tamanho desse local de reuniões, para gerar energia. Mas você pode ter toda essa turbina, toda essa força, todo esse poder dentro do seu espírito, e sua casa continuar nas trevas, continuar no escuro. Porque você tem toda aquela força à disposição, mas não liga o interruptor. Então o Espírito, irmãos, é essa força, como se fosse a hidrelétrica de Itaipu, gerando com toda a turbina, e está aí dentro do seu espírito. Mas se você não liga, você permanece no escuro. Então nessa noite vamos aprender a ligar o nosso interruptor. Exercitar o nosso espírito para que esse ministério do Espírito possa concluir aquilo que Deus tem para concluir nessa terra. Deus precisa de você. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: Deus precisa de você. Amém. Pensei que ninguém ia falar para mim. Já estava me sentindo excluído. Irmãos, como eu me alegrei em entrar nesse local de reuniões e ver essa mesa. É interessante como uma mesa pode trazer para nós uma aplicação espiritual. Nós estamos chegando já estamos no meio do mês de setembro, né? E 10 anos atrás, na conferência de setembro de 2009, eu recebi um convite para vir para cá, para o CEAP, ajudar aqui na coordenação. E na volta da conferência eu passei aqui, e pouco mais de 15 dias depois a minha mudança já estava em Sapé. E nas primeiras reuniões que eu fui, no local de reuniões da igreja em Sapé, tem ainda um púlpito bonito, uma armação de ferro com uma tampa de vidro. E essa mesinha estava lá desprezada porque tinha sido substituída por aquele novo púlpito imponente e bonito. E dos muitos serviços que foram feitos no local de reuniões, começou a ter resto de tinta em cima, cimento, massa, e a mesa cada vez mais ficou isolada num canto. Daí alguém enxergou o potencial da mesa. E os irmãos tendo comunhão na reunião de serviço, acho que foi mais ou menos assim, né? Israel aí falou, e Paulo falou: não, pode levar para o CEAP. E aí caiu na mão de um carpinteiro, né, Livate? Caiu na mão de um carpinteiro. Sabia que Jesus foi criado dentro de uma carpintaria? E você pode estar como essa mesa, estava lá no local de reuniões, cheia de cimento, cheia de tinta. Podia até estar num canto de parede, mas a madeira é boa. E pode ser de novo aproveitada. Cai na mão do carpinteiro, o carpinteiro ajusta, né? A madeira é boa. Como é, Paulo? Madeira de quê? Sucupira. E aí, está aqui de novo a utilidade. Irmãos, será que isso não parece com a história de alguns de nós? Olhe para o irmão que está do teu lado e diga assim: irmão, você é útil. Sou útil. Amém. Caia na mão do carpinteiro. O carpinteiro vai devolver a sua utilidade. Você não vai ficar num canto de parede jogado. Você é útil na edificação da igreja. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Joaquim está lembrando aqui de Onésimo, né? Que era um servo inútil, mas foi transformado em alguém útil. Então, irmãos, todos nós nesse único ministério
somos úteis. E os nossos serviços podem ser diversos. Mas a utilidade é para a edificação da casa de Deus. E nesse ministério, nós precisamos compreender algumas coisas. Por exemplo, o Senhor criou o homem, a sua imagem e expressão, para poder habitar no homem e para que o homem dominasse essa terra por ele e para ele. Depois de ter tido a rebelião de Satanás, de Lúcifer, que se tornou Satanás, o Senhor criou o homem para que por meio dele pudesse governar novamente. Mas nós sabemos que o homem caiu várias vezes. E após o dilúvio, a queda final do homem, com o mesmo princípio de Satanás, de querer se orgulhar, de subir e tornar célebre o nome dele mesmo, que foi a Torre de Babel, o Senhor dispersou os homens e temporariamente desistiu da raça criada. E passou agora a contar com a raça chamada. Daí surgiu a nossa origem da fé, Abraão. Louvado seja o Senhor. E Abraão, representando o pai, iniciou ali a reconstrução do plano de Deus, onde poderia ter alguém, famílias, ou poderia ter uma nação que de novo representasse Deus. De Abraão veio Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó as 12 tribos de Israel, representando a velha aliança. Mas irmãos, esse ministério de edificação não teve como prosseguir, porque o Espírito ainda estava sobre os homens e não dentro, mas o desejo de Deus era habitar dentro do homem. O desejo de Deus para Adão, que era aquele começo da árvore da vida, é para que a vida de Deus habitasse nele. E aí, por causa do pecado e daquelas situações, Deus não pôde entrar no homem. Mas Jesus Cristo veio. E com sua morte e ressurreição, ele se tornou o Espírito. E agora pôde devolver o propósito original de Deus, que era entrar no homem, lá em Adão. Como o homem não conseguiu, e por causa do pecado, Deus não pôde entrar no homem, agora por meio do Espírito, o Senhor pôde entrar no homem. Então todo aquele que crê, recebe a vida de Deus. E para ele inicia essa carreira cristã, no ministério da nova aliança. No ministério que agora Deus mesmo é o conteúdo dentro do homem. E esse ministério iniciou na terra com a vida do Senhor Jesus, o seu ministério terreno. Percebam, irmãos, primeiro a nossa origem lá em Abraão. Mas como Abraão não podia cumprir de Deus entrar no homem, o Senhor Jesus veio. Aí agora o ministério terreno do Senhor se iniciou. Ou seja, Jesus, que era Emanuel, Deus entre os homens, veio, habitou nessa terra entre nós, entre os homens, levantou homens para seguir com o ministério e morreu para se tornar o Espírito. E após isso, todo aquele que crê recebe o Espírito dentro dele. Louvado seja o Senhor. E aí, após a sua morte e a sua ressurreição, o Senhor ainda passou 10 dias com os discípulos, aliás, 40 dias com os discípulos, aparecendo e desaparecendo, estando entre eles e depois saindo. Mas, na noite da sua ressurreição, ele deu um sopro para dentro do espírito dos discípulos. Vocês lembram daquela reunião onde estavam os judeus trancados com medo, os discípulos trancados com medo dos judeus, e o Senhor se pôs no meio deles, e a Bíblia diz que ele soprou sobre eles o Espírito Santo, e falou assim, ó, paz seja convosco.
E dali em diante, irmãos, ele passou 40 dias treinando os discípulos, instruindo os discípulos. Depois de 3 anos e meio, ainda teve 40 dias com eles. Mas, no final, ele ascendeu e falou assim: vão para Jerusalém e esperem a descida do Espírito Santo. Agora, esse segundo sopro em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, era para revestir de poder os discípulos, para eles iniciarem o ministério agora do Senhor. Esse único ministério. Louvado seja o Senhor. Não sei se os irmãos estão acompanhando o raciocínio. Um único ministério, que começou com o ministério terreno do Senhor, se soprou para dentro dos discípulos, primeiro sopro. Depois soprou, em Atos capítulo 2, aquele vento impetuoso, que encheu toda a casa, revestiu os discípulos de poder para pregar o evangelho. O poder foi tanto, que num discurso de Pedro, citando o profeta Joel, 3.000 pessoas creram e foram batizadas, e foram incluídas nesse único ministério. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, vamos ver aqui Atos capítulo 2. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Fala assim, ó. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Irmãos, o Senhor revestiu homens, para levar a cabo o único ministério dele. E aqui nós vemos a figura de Pedro, falando para os judeus. Senhor Jesus. Mas, irmãos, quando nós chegamos no capítulo 10, tem uma passagem muito interessante. No capítulo 10 fala que Pedro estava esperando a refeição, quando subiu ao eirado da casa, e orando ao Senhor, ele teve como que um êxtase. E viu um lençol baixado dos céus para a terra, com toda sorte de quadrúpedes e répteis. E uma voz que dizia: Pedro, mata e come. Qual foi a resposta dele? De modo nenhum, Senhor. Jamais entrou em minha boca coisa comum ou impura. Irmãos, quem estava falando? O próprio Deus falou com Pedro. Isso se repetiu por 3 vezes. Eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo. Os irmãos podem ler em casa, Atos capítulo 10. Depois que isso se repetiu por 3 vezes, chegaram 2 homens vindo da parte de Cornélio. Cornélio era um gentil que estava orando. Pedro entendeu que aquele lençol é porque Deus queria abrir porta aos gentios. E aí ele foi para os gentios. E na casa de Cornélio também o Espírito Santo desceu sobre eles. Mas quando Pedro voltava da casa de Cornélio, os judeus já interpelaram ele. De onde você está vindo? Isso prova, irmãos, que a autoridade de Pedro já estava sendo questionada por alguns. Irmãos, nós precisamos atentar para muitas lições. Deus escolhe homens
e nós não podemos estar batendo de frente com esses homens. Pedro aqui era alguém que era usado diretamente por Deus, andou com o Senhor. Mas como a autoridade dele já estava um pouco fragilizada devido a muitas situações em Jerusalém, teve alguém que teve coragem. Vamos ler esse versículo, né? Atos capítulo 10. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Capítulo 11, tá? Capítulo 11, versículo 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Ou seja, homens já tinham a ousadia de falar com Pedro diretamente, questionando o que ele tinha de fazer na casa de Cornélio. Como a Bíblia é clara, aconteceu isso no capítulo 10, mas um capítulo anterior, no capítulo 9, o Senhor já tinha ganhado Paulo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Por que eu estou tocando nisso, irmãos? Para mostrar para os irmãos que não existe dois ministérios. Muitos falam, os ministérios para os circuncisos em Jerusalém com Pedro e os 11, o ministério para os gentios com Paulo. Era um único ministério. É o ministério da edificação da casa de Deus. Amém. Que todos nós hoje estamos incluídos nele. Amém. Louvado seja o Senhor. Então apenas havia a necessidade de prosseguimento. Por isso o Senhor ganhou Paulo. Antes mesmo de acontecer isso com Pedro, o Senhor já havia preparado Paulo. E estava trabalhando. Como ele mesmo falou no seu batismo. Que o Senhor tinha falado para ele, importa saber o quanto vai sofrer pelo meu nome. Então o Senhor nessa noite pode estar preparando aqui alguns de nós. Porque esse ministério precisa prosseguir até a volta do Senhor. E isso ele tem que contar com homens. Não olhe para a sua pequenez. Não olhe nem mesmo para as suas falhas. Olhe para o Senhor. Seja como essa mesa. Mas não fique num canto de parede. Seja útil de novo na casa de Deus. Louvado seja o Senhor. E aí, irmãos, nós sabemos que Paulo começou o seu ministério, sua parte nesse único ministério. E nós sabemos que com o seu martírio, o Senhor não podia parar. E o Senhor já tinha levantado João. O que é que João veio fazer? Outra coisa? Não. O prosseguimento do único ministério. O Senhor de novo usou um dos 12 que tiveram com ele na sua peregrinação aqui na terra, naqueles 40 dias, e que estava ali no Pentecostes, e que acompanhou todo o ministério de Paulo. Louvado seja o Senhor. Então o ministério de João, todos nós sabemos, foi um ministério de vida. O ministério de Pedro, dentro desse único ministério, foi para avançar, foi para começar e foi para iniciar todas as coisas com o poder de Deus sendo distribuído para as pessoas, para que elas pudessem agir nesse ministério. O de Paulo foi para revelar a maioria das verdades que nós temos hoje. Mas o ministério de João foi para a aplicação dessas verdades, para as nossas práticas, para que as práticas se tornem em vida, e que nós possamos assim, com vida, edificar a casa de Deus. Amém. E aí, irmãos, há uma palavra profética do Senhor para João que falou, vamos ver, né? João capítulo 21. Ó Senhor Jesus. João capítulo 21. Ó Senhor Jesus.
Versículo 20 diz assim: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo que Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, irmãos, o Senhor aqui não estava dizendo que João ia ficar vivo até a sua volta. Mas o Senhor estava dando mostras que esse ministério da prática, esse ministério do exercício dos dons, do exercício do Espírito, de buscar mais da vida e da edificação, ia permanecer até a volta dele. Porque o próprio João explicou, versículo 23, então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Então João estava dizendo dele mesmo. Jesus não falou que eu ia ficar vivo até a volta dele, mas Jesus falou que esse ministério vai ser até a sua volta. Então, irmãos, todos nós fomos inclusos nesse ministério de espírito e de vida, para que juntos, aí eu quero usar uma palavra que os irmãos usaram na conferência, que até então a gente não conhecia, colimados, juntos, colimados. Colimados, sabe o que é? É, por exemplo, aqui, ó, essa luz, ela tem um facho de luz difuso e que se espalha. É por isso que 4, 8, 10 lâmpadas conseguem iluminar todo o salão. Mas a luz de um laser, se você coloca na parede, você vê só um único foco. Aquele facho de luz está colimado. Não está espalhado. Por exemplo, um laser pode ser apontado para a Lua, dependendo da potência dele, ele vai e volta e calcula a distância daqui até a Lua. Sabia disso? Um laser, tendo a função de cortar algo, ele pode entrar numa chapa de ferro e cortar. Sabe por quê? Porque a força dele está colimada, não está espalhada. Então a nossa força, irmãos, não pode se espalhar, tem que estar todo mundo junto. Nós temos que estar colimados, para trazer o Senhor de volta, irmãos. Não é interessante para Deus que cada um faça como lhe apraz, que cada um faça do seu jeito. Tem uma situação na Bíblia bastante negativa, onde cada um quis fazer como achava mais reto, que é o livro de Juízes. E nesse livro, enquanto não tinha alguém levantado por Deus para conduzir o povo, cada um fazia o que achava mais reto, e era só derrota. O povo de Deus precisa estar junto. Irmãos, não é fácil pensar a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Nós estamos querendo pintar essa parede aqui, ó. Qual você acha que ficou melhor? Rosa. E você, Otávio? Já perguntei a dois, já foi duas opiniões diferentes, branco. Se eu perguntar os 200 que está aqui, vai ser 200 cores diferentes. Porque de repente pode até coincidir uma cor, rosa, mas um vai dizer assim, não, mas eu quero rosa claro. E o outro vai dizer, não, rosa mais escuro. Eu quero branco neve. Não, eu quero branco gelo. Não é assim? Isso é o espalhar das forças. Eu estou dando um exemplo tão rasteiro para provar, irmãos, que se nós não estivermos pensando a mesma coisa, seguindo na mesma direção, nós vamos cair em confusão. E o que vai restar dessa confusão é derrota. Sempre que a autoridade de Deus foi questionada e batida de frente, houve caos. Sempre. Sempre que nós vemos alguém questionando e combatendo a autoridade de Deus,
pode ver que a sequência disso é caos, é confusão. É por isso, irmãos, que nós precisamos estar juntos. Tem coisas que eu e você podem não concordar, não tem problema. Tinha uma imagem aqui antes dessa que era uma cruz, né? Aplique a cruz no seu viver. E se aquela sua opinião for a opinião de Deus, mais dia menos dia vai prevalecer. Porque a vontade que prevalece é a vontade de Deus, não a minha nem a sua. Mas Deus nos testa. Na última conferência de jovens, foi usado muito a figura do general Leônidas, na batalha de Termópilas. É um nome mais ou menos assim. Leônidas era um general espartano, e o Império Persa estava vindo dominar a Grécia, e tinha 250 mil soldados. E Leônidas tinha 300 soldados com ele. Daí outro império, daí outro exército da Grécia veio se juntar com os espartanos para tentar defender o território deles. E aí quando aquele general chegou, falou: com esses 300 aí, você vai tentar combater o exército persa com 300 mil homens? Aí ele começou a perguntar, Leônidas começou a perguntar no exército que estava vindo se juntar com ele: soldado, qual a sua profissão? E um falou: eu sou escultor, senhor. Soldado, e a sua? Eu sou ferreiro. Soldado, e a sua? Eu sou ceramista. Aí ele olhou para o exército dele, os espartanos, e falou: soldados espartanos, qual sua profissão? E eles deram um grito de guerra, né? Não precisa a gente dar aqui. E eles deram aquele grito de guerra, e bateram no peito, e nos escudos, mostrando que eles estavam ali para lutar até a morte, se possível fosse. Essa batalha existiu realmente, e o que aconteceu, irmãos, é que eles foram para um estreito, no meio de 2 desfiladeiros, onde o exército persa vinha para invadir a Grécia, e eles ficaram ali, e os 300 morreram, mas deu tempo todas as pessoas saírem da Grécia, e quando o exército persa invadiu, só tinha as casas, só tinha o território, não tinha mais ninguém para eles matar, porque enquanto o exército de Leônidas estava ali lutando, o povo fugiu, os gregos fugiram. Mas na Bíblia tem um exemplo muito melhor, que é o exército de Gideão. Quantas pessoas tinha, quantos soldados tinha com ele? 32 mil de início, não foi? Falou assim, ó: quem tiver com medo e se sentindo inútil, pode ir embora, pode pegar o beco. Foi Deus que mandou ele falar. E aí sobraram 10 mil. O Senhor falou para Gideão: ainda tem gente demais. Manda que o povo desça as águas para beber. E quem se esbaldar na água, né, quem se abaixar na água e for lamber água como um cão, tira de parte. 9.700 fizeram isso. Chegaram e ficaram ali, ao bel prazer, se banhando, foram separados. E 300 levaram água à boca, atentos ao que podia acontecer. E foram esses 300 que foram separados. No final, naquela batalha, esses 300 venceram. Mas tem um detalhe ali que a gente nunca atenta. É que Gideão falou assim, ó: quando os inimigos vierem, nós vamos gritar: espada pelo Senhor e por Gideão. Dizer espada pelo Senhor é muito fácil, mas dizer espada pelo nome de um homem já não é tão fácil. Mas o que aconteceu é que eles empunharam as espadas e disseram assim:
espada pelo Senhor e por Gideão. E aquela batalha foi vencida. Deus mesmo tratou de ganhar a batalha por eles. E o exército inimigo se confundiu e matou uns aos outros. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estavam colimados. Eles estavam na mesma frequência. E quando estamos na mesma frequência, somos capazes de todas as coisas. Então, irmãos, esse único ministério que edifica a casa de Deus é para nós conseguirmos executar o plano de Deus, que não é algo tão fácil e tão simples, mas se nós estivermos juntos, nós conseguiremos. Irmãos, ao longo das eras, Deus sempre usou homens, não para que esses homens se destacassem, mas é porque é assim que Ele constituiu, é assim que Ele designou. Deus hoje não usa mais anjos, Deus usa homens. Cada um de nós está aqui porque alguém pregou, chegou alguém e falou para nós, chegou alguém e nos apacentou e cuidou de nós, e até hoje Deus usa homens nesse ministério, para esse único ministério, que é o ministério da edificação. E daí, irmãos, hoje, até hoje, e até a volta do Senhor, o Senhor vai continuar usando os homens, queira você ou não, queira eu ou não, foi assim que Deus designou, e é assim que nós vamos marchar firmes até a volta do Senhor. Esse versículo que nós lemos no início, 2 Coríntios, capítulo 3, fala de duas alianças, fala de dois ministérios. No versículo 7 ele cita o ministério da morte. Veja que peso, irmãos, ministério da morte. Não é porque foi invalidado, não é porque não teve o seu propósito cumprido, mas Paulo estava falando aqui por causa da lei que mata. Por isso ele citou o ministério da morte. E ele falou assim: o ministério da morte gravado com letras em pedra se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como será de maior glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Irmãos, no Antigo Testamento, Deus falava com Moisés, e Moisés, quando voltava do monte ou de qualquer lugar que ele se encontrasse com Deus, ele voltava com o rosto resplandecente. A glória do Senhor brilhava na face de Moisés, e os homens temiam. Mas Paulo chama ainda isso de ministério da morte. Volto a repetir, não é porque não teve sua valia, não é porque Deus invalidou, mas é porque Deus tinha algo preparado para nós muito superior a isso, que agora não é mais um rosto brilhante, agora é todo um corpo brilhante. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência, de desfrutar do Senhor, e sem falar nada, a pessoa disser assim: você é crente? Sou, graças a Deus. Não é? É porque o ministério do Espírito, irmãos, irradia a vida de Deus para as pessoas. Quando você está no Espírito, muitas vezes não precisa nem falar, muitas vezes não precisa você fazer nada, e as pessoas são atraídas apenas pelo cheiro das águas que está em você. Senhor Jesus, alguns versículos anteriores aqui, no versículo 6 do capítulo 3, assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra,
mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, eu vejo até hoje pessoas buscando discutir por causa de letra. Por exemplo, eu já falei 50 minutos. Quantos erros eu posso ter cometido aqui? Posso ter cometido vários erros. De gramática, ou da Bíblia mesmo, ter dito uma coisa que passou pela memória aqui, eu falei diferente. Mas mesmo que eu tenha errado, saiba, a igreja é de Deus, quem corrige é Deus. Amém. Não precisa você ficar analisando e questionando. Por exemplo, no dia que eles ressuscitaram, no dia que o Senhor ressuscitou, que eles estavam trancados, quantos discípulos tinha lá? Outro dia eu falei 11, mas não era, só tinha 9. Judas já tinha morrido. E Tomé não estava na primeira reunião. Está vendo como a gente, vez por outra, eu falei 11 também outra vez numa mensagem, mas depois eu me toquei. Irmãos, não precisa a gente discutir letra. Tem irmãos que falam assim, Paulo ia no caminho do Damasco e caiu do cavalo. Aí outro chega e diz assim, não tem cavalo na Bíblia não. Irmãos, isso é um pormenor. Talvez esse irmão que falou que caiu do cavalo, assistiu um filme, que no filme Paulo ia no cavalo. Mas nós não precisamos discutir a doutrina, não discutir a letra, porque a letra mata. E você pode estar morto até hoje, por causa da letra. Se volte para o Espírito. As correções em quem está falando, Deus faz. Porque a igreja é de Deus. Eu preciso crer nisso. A igreja é de Deus. A edificação pertence a Deus. Mas Ele vai usar os homens, mesmo que eles errem. Homens vão sempre errar. Até aquele dia, enquanto estivermos nesse caminho de sermos edificados juntos, eu vou estar errando e você também, mas Deus vai estar tendo misericórdia de nós. Não estou encorajando a sair por aí errando, não é isso. Não pensem que eu disse isso, eu não disse. Eu falei que podemos até errar, mas Deus nos corrige. Louvado seja o Senhor. Por fim, irmãos, para concluir, os irmãos poderem ainda, se der tempo, compartilhar. Deus tem levantado em nosso meio muitas ferramentas para apressarmos esse ministério da edificação. Irmãos, eu quero citar aqui algumas. Por exemplo, o evangelismo dinâmico. A camiseta, posso orar por você? Vocês acreditam que teve um irmão que falou assim, está errada essa camisa. Não era para ter essa interrogação. Na camisa tem uma interrogação, né? Posso orar por você? Aí o irmão chegou e falou, eu vou mandar fazer a minha sem a interrogação. Irmão, o que é que uma interrogação vai fazer de diferença? Nesse caso, vá sem a camisa, use outra roupa, mas vá para a rua orar pelas pessoas. O encargo não é vestir a camisa. De nada adianta você vestir a camisa se você não sair com o coração para orar pelas pessoas. Vista a camisa para orar. E se é interrogação ou exclamação, vamos orar pelas pessoas. Irmãos, as pessoas, a cada dia que passa eu fico mais surpreso, o quanto as pessoas estão aflitas, exaustas, como a Bíblia diz, como ovelhas que não têm pastor, às vezes até alguns de nós, passando por inúmeras aflições. Como é bom receber a frase, posso orar por você? Mas irmãos, nesse encargo desse evangelismo dinâmico, Deus não está querendo apenas usar alguns, Deus quer usar todos.
É o que eu falei, temos que estar todos juntos na mesma frequência, colimados, engajados, comprometidos, focados, fazendo todos a mesma coisa. Não use suas habilidades só para você, use suas habilidades para o corpo de Cristo. Use o ministério que Deus lhe deu, seja ele de tocar, seja ele de evangelizar, seja ele de apacentar, seja ele de ofertar. Use para o corpo de Cristo. Não saia espalhando suas forças por aí. Vamos estar juntos na mesma frequência. Senhor Jesus. E aí, irmãos, já falei do evangelismo dinâmico. Quero falar também do Avança Jovem. Avança Jovem não é um movimento. Avança Jovem é para todos nós nos envolvermos. Sim, você mesmo. Com mais de 40 anos como eu. Com quase 50. Ou mais. Nosso espírito continua jovem. Fervendo e com frescor. Para pregar o Evangelho. Está vindo aí também o Expolivro. Irmão, só a forma como foi levantado o Expolivro foi um milagre. E a nossa carreta, a carreta do Nordeste, está sendo aprontada. Já temos data de inauguração. Vai ser em dezembro. Mas para a nossa região deve chegar de maio para junho. Amém? A praça está esperando, né, Paulo? Para nós pregarmos o Evangelho, irmãos. Para usarmos as ferramentas. Todos juntos, pensando e fazendo a mesma coisa. Colimados. Essa palavra ficou me machucando. Colimado. Todos no mesmo foco. Fazendo todos a mesma coisa. Senhor Jesus. Os grupos familiares. De cuidado e multiplicação. É mais uma ferramenta, irmãos. Que Deus tem nos dado. Quantos de nós, não precisa nem levantar a mão, mas quantos de nós não fomos ganhos numa reunião em casa? Numa reunião familiar? Numa reunião, por exemplo, como essa, você pode estar aqui pela primeira vez. Quem foi convidado aqui que está pela primeira vez? Tem alguém? Amém. Mais um aqui. Como é seu nome? Joábio. O seu? Robson. Como? Andréia. Sejam bem-vindos à reunião das igrejas. Mas numa reunião como essa, a gente ouve a palavra, a gente é tocado. Sim, somos tocados. Mas talvez você não tenha a oportunidade de funcionar, de compartilhar, de falar. É por isso que existem os grupos familiares. Eu queria aproveitar e convidar vocês. Vocês são de onde? Mamanguape. Você é aqui de Sapé, né? Pronto. Para vocês participar durante essa semana das reuniões nas casas. Está cheio de reuniões de casa por aí. Amém. Ó, Robson e Andréa, vai ser na casa deles a primeira vez essa semana, é? Então abra sua casa também. Aproveita o exemplo deles aqui. Para os irmãos fazerem uma reunião lá. Essas reuniões de grupo familiar nos edifica. Porque nós temos a oportunidade de compartilhar, de perguntar, de ter comunhão. Isso vai nos fazer crescer. Isso vai nos fazer avançar. Então, irmãos, as inúmeras ferramentas que Deus tem levantado, é porque Deus quer revestir esse ministério de glória. E Ele vai revestindo à medida que vai nos glorificando. E o que é Deus nos glorificar? É Ele se acrescentar a nós. Quanto mais Deus se deposita em você, mais glorificação está acontecendo. A sua transformação vai fazendo com que as pessoas vejam Deus em você.
Então, irmãos, isso é a glorificação desse ministério, é a conclusão, é a edificação da igreja se cumprindo nos nossos dias. Louvado seja o Senhor. Então eu vou encerrar por aqui. Nós vamos ruminar em pequenos grupos, tá? E amanhã nós continuamos. Título da mensagem de amanhã: Senhor Jesus, falando sobre a edificação, não é isso? Só um momento, irmãos. Procurar e progredir para a edificação da igreja, que essa edificação vai se dar por meio desse único ministério. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer pequenos grupos, tá? E vamos ruminar 10 minutos para ruminar essa mensagem. Jesus é o Senhor.